eu sou Paloca e eu estou aqui para vos falar de Gomorra. Trouxe aqui a minha t-shirt de Alberobello, aqui com os trullis, as casas típicas de Alberobello. Alberobello não está propriamente relacionado com Nápoles, mas Alberobello fez parte da viagem do sul de Itália. Essa viagem começou em Nápoles e é por causa de Nápoles que hoje estou aqui para vos falar de Gomorra. Foi muito intensa a minha experiência com Gomorra e estou aqui para falar um bocadinho sobre isso. O título do vídeo fala de um livro, fala de um filme, fala de uma série, também vos quero falar de outro filme, também vos quero falar de um documentário, portanto há imensas coisas aqui relacionadas com Gomorra que eu vos quero falar hoje, mas vou começar então pelo princípio. Eu estive em Nápoles em março deste ano, como vocês se calhar já viram nos vlogs que eu gravei do sul de Itália. Portanto, a minha viagem começou em Nápoles. E Nápoles é uma cidade que eu tinha assim à partida como uma cidade muito escura, muito negra, assim com uma história muito obscura, mas depois acabei por achar que Nápoles não era assim tão má como eu a pintava. E ainda bem que eu vim de Nápoles com essa ideia, ainda bem que eu vim de Nápoles a achar que Nápoles não era assim uma cidade tão má como eu achava que era, porque eu tinha na HBO, que se vai chamar Max agora em breve, mas eu tinha na HBO Gomorra para ver. E ainda bem que eu só vi Gomorra depois de ter visitado Nápoles, porque assim fiquei com uma ideia muito bonita e muito cor-de-rosa de Nápoles, que sei que Nápoles não tem, mas a experiência que eu tive em Nápoles foi muito boa, não foi nada má, e ainda bem que eu fiquei com essa experiência, porque no mês de Abril, mais de metade do mês de Abril, eu estive agarrada à série Gomorra. Porque a série Gomorra tem 5 temporadas, tem 58 episódios. As primeiras 4 temporadas têm 12 episódios e a última temporada só tem 10, só. Até parece que 10 que são poucos episódios. Por isso, no total, foram 58 episódios que eu fiz em modo de maratona no mês de Abril, e por isso é que eu quero falar disto antes de gravar os filmes e séries do mês de Abril. Fiz aqui uma maratona de episódios da Gomorra, terminei mesmo no último dia de Abril. E foi uma experiência muito intensa, eu acho que a palavra é mesmo essa, foi muito intensa, foi uma grande maratona, foram 58 episódios de uma realidade muito crua, muito dura, muito negra. Para terem uma ideia, eu acho que durante os episódios todos, eu acho que não houve nenhum episódio onde não morresse ninguém. E as mortes são umas mortes muito macabras. Portanto, estamos a falar da máfia, estamos a falar da camorra, da máfia napolitana, que é um bocadinho diferente da Cosa Nostra, da máfia siciliana, mas foi muito intenso, foi realmente um mês muito intenso. Estive muito embrenhada aqui nesta camorra, nesta Gomorra, e então vou-vos falar aqui um bocadinho da série. Foi também muito interessante estar aqui numa imersão linguística em italiano, mas a maior parte das vezes em dialeto napolitano, que é algo que para mim é complicado. Portanto, foi aqui esta experiência de Gomorra, foi uma experiência de italiano e de dialeto napolitano. Dialeto napolitano tem algumas parecenças com o italiano, mas eu não domino propriamente o italiano, portanto é um bocado complicado. No início foi um bocado complicado ouvir falar as personagens em dialeto napolitano. Mas temos aqui, nesta série, na Gomorra, temos aqui uma série de ficção, baseada muito em factos verídicos, e depois já vou aprofundar um bocadinho porque é que eu digo que isto também é muito baseado em factos verídicos, apesar de ter aqui personagens de ficção. Temos aqui uma série sobre uma família, a família Savastano. A Camorra é constituída por diversos clãs, de diversas famílias essas que controlam o tráfico de droga e outras atividades obscuras. E essas famílias andam aqui a lutar umas contra as outras pelo domínio de diversos territórios. Falam aqui especialmente de 2 bairros de Nápoles que eu não vi, não conhecia, ainda bem que não vi e não conheci. Estou-vos a falar de Secondigliano e de Scampia. Zonas... Nós sabemos que nas cidades grandes há sempre aqueles bairros mais problemáticos e aqui são mesmo bairros problemáticos, bairros onde o tráfico de drogas está completamente enraizado e onde quase todas as pessoas se dedicam a esta atividade. Estamos a falar de famílias inteiras, desde os miúdos pequeninos que estão ali a chamar a atenção, por exemplo, para polícias, para rusgas, até aos outros que estão a traficar, os outros que estão a cortar droga, que estão a prepará-la.
Há aqui diversas personagens ligadas, ou quase todas as personagens das famílias estão ligadas ao tráfico de droga. E isto é muito intenso. Portanto, temos aqui a família Savastano, temos aqui o pai, o Pietro Savastano, a mãe, a Immacolata, acho que é Immacolata Savastano, e temos aqui o filho, o Gennaro Savastano, que é um bocadinho choninhas no início, mas também depressa espavita para a vida, e temos aqui uma pessoa que trabalhava para os Savastano, que é o Ciro Di Marzio, que é grande amigo também do Gennaro, do Gianni Savastano, e temos aqui esta relação de amor-ódio entre o Gennaro e o Ciro. Portanto, são duas personagens principais, duas personagens que vamos ter do princípio ao fim da série. Não quero adiantar muito porque tive aqui uma parte que eu não estava à espera, mas pronto, isto depois falarei um bocadinho também mais para a frente. E então temos aqui, é o que eu vos digo, eu acho que não houve episódio nenhum em que não tivesse morrido ninguém. Eu nem faço ideia quantas pessoas morreram ao longo destes 58 episódios. Aquilo é uma matança constante, é tudo de mau que possa haver numa cidade, havia nesta série, a série é para maiores de 18 anos, e vocês não imaginam como eu estava embranhada na série, vocês não imaginam como isto andou aqui às voltas na minha cabeça, como é que esta Gomorra, que tem o nome bíblico de Gomorra, mas que é sobre a Camorra e também acaba por fazer aqui uma rima entre Camorra e Gomorra. Isto foi um inferno em série. Marcou-me muito e por isso é que eu também quis vir falar desta experiência da Gomorra. Marcou-me muito e ainda bem que eu vi isto depois de ter estado em Nápoles. Depois vi no documentário que há pessoas que quando chegam a Nápoles querem ir visitar estes bairros. Eu não tinha curiosidade nenhuma se já tivesse visto a série antes de visitar estes bairros, porque aquilo é pavoroso. A série foi gravada entre 2014 e 2021. Portanto, tem 5 temporadas, como já vos disse, tem 58 episódios, é gigantesca, está sempre algo a acontecer. No início temos aqui muita família Savastano, depois vamos ter aqui estas lutas entre diferentes famílias, entre diferentes clãs, tudo a querer dominar estes bairros, tudo a querer dominar o tráfico de droga, tudo a querer eliminar os inimigos. E foi uma experiência muito intensa, eu acho que a palavra é mesmo esta, foi uma experiência muito intensa. Eu estive mais de metade do mês de abril a ver isto e estava sempre muito entusiasmada, apesar disto ser horrível e de ter aqui coisas que depois vi no documentário que são baseadas em situações que aconteceram mesmo. E a série foi criada por um dos criadores da série foi Roberto Saviano. Roberto Saviano foi o escritor que escreveu o livro, é um jornalista e escreveu o livro Gomorra. O livro tem também aqui um título, mas agora antes de falar do livro vou voltar atrás, porque eu comecei também tudo ao contrário. Portanto, eu no mês de abril vi a série, vi estes 58 episódios, estive completamente numa imersão aqui neste mundo da Camorra napolitana. Então, eu vi a série no mês de abril e no mês de maio eu não consegui sair deste ambiente da Gomorra. E então vi outras coisas que estão relacionadas com a Gomorra. Portanto, eu no mês vou-me socorrer aqui do meu telemóvel para não dizer nada assim que não esteja correto, porque eu no mês de maio, ou seja, no mês em que estamos, depois vi Una Storia Chiamata Gomorra, que é um documentário de 4 episódios que também está na HBO Max, que é onde o Roberto Saviano nos fala sobre a série, onde temos os atores também a falar sobre a série. São episódios que não chegam a ter meia hora, são 4 episódios, vê-se super bem. E é interessante também, depois de ver a série, a ver o documentário, ainda bem que vi depois, porque fala muito também da série, dá por aqui alguns spoilers para quem não viu a série. Portanto, ainda bem que eu vi depois este documentário, Una Storia Chiamata Gomorra, uma história chamada Gomorra. Vi um filme chamado L'Immortale. O documentário é de 2021, o filme é de 2019 e é engraçado porque o filme faz a ponte entre a 3ª temporada e a 5ª temporada. E se eu não tivesse visto a série toda de seguida e tivesse visto o filme no meio, iria apanhar aqui um grande spoiler, e mais não vou dizer, mas faz aqui a ponte, é como se esta 4ª temporada não existisse. 4ª temporada é essa também, que eu achei a mais fraquinha das 5 temporadas de Gomorra. Portanto, este L'Immortale, com o Ciro Di Marzio, especialmente com o Ciro Di Marzio, faz aqui uma ponte, porque começa exatamente no final da 3ª temporada e termina no princípio da 5ª temporada. Portanto, faz aqui uma ponte e é como se passasse por cima desta 4ª temporada. Portanto, ainda bem que eu vi este filme já depois de ter andado aqui neste universo.
da Gomorra. E depois o que é que eu fui fazer? E isto eu acho que já vi na Prime Video. Vi o filme da Gomorra, filme de 2008, que acho que até ganhou um prémio no Festival de Cannes. Este filme de 2008 é baseado no livro de Roberto Saviano, livro que se chama Gomorra, e depois vi este filme. Este filme tem assim, é como se nos contassem vários episódios diferentes aquilo que se passa dentro desta camorra. E então temos, por exemplo, o contabilista que vai levar dinheiro às famílias, temos por aqui dois indivíduos que se querem achar mais espertos do que os clãs e do que estas famílias que pertencem à camorra, portanto nem vos vou dizer o que é que lhes aconteceu, portanto imaginem quem se mete com esta gente, o que é que lhes pode acontecer, para eu já vos ter dito que morrem pessoas em todos os episódios, portanto imaginem aquilo que pode acontecer. E tem por aqui diversos episódios diferentes da camorra. O filme eu já não sei se tem 2 horas ou se tem mais ou menos à volta de 2 horas, por isso conta-nos um bocadinho daquilo que aconteceu nestas investigações que Roberto Saviano fez acerca desta máfia napolitana, e é muito baseado no livro. E como é que eu sei isso? Sei isso porque depois de ver o filme de 2008, fui ler o livro. Este assim vou-me socorrer aqui também outra vez do telemóvel. Portanto, o filme é de 2008 e depois disso fui ler o livro, e o livro chama-se Gomorra, Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della Camorra, de Roberto Saviano, de 2006. E o que é que aconteceu com o livro? Aconteceu que li o livro em italiano. Por isso vos digo, foi uma experiência, uma imersão linguística de italiano e de dialeto napolitano que eu tinha a minha cabeça frita. Li o livro em italiano. Quis ler o livro na língua original. Não foi uma leitura muito fácil, porque tive que ir várias vezes ao dicionário, mas pensei que ia ser mais difícil, mas eu consigo olhar para o italiano e há palavras que são muito parecidas ou com o espanhol, ou com o português, ou com o francês, ou às vezes até com o inglês consigo tirar ali umas luzes, e então achei que não foi assim uma leitura tão complicada. E depois cheguei à conclusão que muitas das coisas que apareciam neste filme Gomorra de 2008 também estavam espelhadas no livro, por isso é que eu vos digo que muitas das coisas que estão contadas no filme, ou quase tudo aquilo que está contado no filme, está no livro. E então tive aqui uma experiência de imersão em italiano espetacular. E havia às vezes frases que eu não compreendia muito bem, mas ia ver uma palavra ao dicionário, depois a frase já me fazia sentido. Também não andei aqui muito obcecada a tentar compreender tudo. Depois havia coisas que eu já sabia, havia palavras que me iam aparecendo que eu já sabia o que é que significavam, portanto já não precisava de ir ao dicionário. Eu tenho facilidade para idiomas e isso ajuda-me imenso nestas aventuras em que eu me meto. E então achei uma delícia ler Gomorra na sua versão original em italiano. Eu não sei se já vos disse que o livro era de 2006, mas se não disse, fica agora aqui essa data. Se já vos disse, pronto, está repetido. O livro é de 2006 e foi uma viagem dentro desta camorra. O que é que eu vos posso dizer da viagem do livro? O livro é de não ficção. O livro é realidade pura e dura, como é este filme de 2008, que é baseado diretamente no livro. E depois Roberto Saviano teve aqui a vontade de criar uma série baseada na experiência que ele teve quando estava a investigar esta camorra. Roberto Saviano, quando escreveu o livro, isso eu depois também vi, quando escreveu o livro até teve muita aceitação dentro desta camorra. Acharam muita piadinha. É um livro sobre a nossa vida, sobre aquilo que a gente faz, sobre as famílias. Que giro, que giro, que giro. Depois começaram a achar que não tinha assim tanta piada. E quando a série começou a ter sucesso, primeiro em Itália e depois fora de Itália, pior ainda. Roberto Saviano presentemente tem medo de sair à rua, tem medo que alguém o despache como despacharam tantas pessoas já ao longo desta história. E no livro aparece, este foi morto, aquele foi morto, o outro foi morto, não sei o quê. Por exemplo, há um padre também que nas missas falava da camorra e alertava as pessoas para não entrarem naquele mundo, para as famílias não estarem naquela vida. E coitadinho, ele chamava-se Giuseppe, José, e escolheram a dedo o dia de São José, o dia 19 de março, para o eliminar. Portanto, tem aqui vários exemplos reais de coisas que aconteceram mesmo, de uma rapariga que tinha sido namorada de um rapaz que andava metido com a camorra e que depois a mataram para tentar saber mais coisas sobre ele, que ela própria não sabia. Esse episódio também aparece na série
de maneira, de modo ficção, mas é essa história mais ou menos, portanto o nome da rapariga não é o mesmo, mas é mais ou menos a mesma história. Roberto Saviano também nos conta isso depois no documentário, que ele se inspirou nesta história real para criar aquela personagem. E não sei, eu andei imenso tempo, entre abril e maio, andei imenso tempo metida nesta Gomorra, nesta camorra napolitana, nesta máfia, aqui com o italiano e com o dialeto napolitano metido na cabeça, e só vos posso dizer que foi uma grande aventura. E só vos posso dizer que eu não conseguia encerrar este capítulo. Portanto, eu tive que passar por estas várias fases, tive que ver a série, tive que ver o documentário, tive que ver o filme L'Immortale, tive que ver depois o filme Gomorra, tive que depois ler o livro para encerrar este capítulo, para a minha cabeça conseguir sossegar, porque isto estava aqui tudo a fervilhar na minha cabeça. E foi mesmo um contexto muito imersivo, estava tudo aqui a fervilhar na minha cabeça e eu tive mesmo que fazer estas etapas todas. E penso assim, ainda bem, voltando ao início, ainda bem que eu fiz isto tudo depois de ter estado em Nápoles. Porque se eu tivesse feito este processo todo antes de visitar Nápoles, eu acho que tinha andado em Nápoles cheia de medo, com um pavor tremendo, de achar que Nápoles é toda assim, que Nápoles é toda como Secondigliano e Scampia. E acho que ia ser uma experiência horrível, terrível, horrível, e assim eu tive uma ótima experiência em Nápoles. Experiência essa que eu vou guardar, e depois tive esta experiência da Gomorra, que é uma ida aos infernos. É uma ida aos infernos, é uma ida a um mundo terrível, onde o dinheiro, a droga dominam tudo e onde não há limites para nada. Portanto, tu estás a entrar no meu território, tu estás a estorvar a minha vida, por isso, a partir daqui, deixas de existir. E é chocante ver como é que as coisas acontecem, ver esta luta entre estes clãs, entre estas famílias. É assustador ver aquele mundo, é assustador saber que isto continua a acontecer. Em Nápoles, por exemplo, sei lá, num parque, num sítio qualquer, numa praça, há uma árvore e nessa árvore está um papel de homenagem, por exemplo, a um adolescente que foi morto pela camorra. E isso acontece mesmo, e eu vi. Há muitas homenagens porque há muitos jovens, adolescentes, que se metem com estas famílias, que pensam que é dinheiro fácil, que vão conseguir, por exemplo, a ir de lambreta a vender umas doses ou a angariar uns clientes ou fazer qualquer servicinho para estas famílias, e um dia falham, um dia eu não entrego o dinheiro e eles vão atrás deles e literalmente eles desaparecem da face da terra. E pode aparecer o corpo ou não. Portanto, é assustador ver como não há limites para nada, não há limites para nada, a criminalidade é altíssima naquela zona e por isso só vos posso dizer que foi uma experiência muito imersiva, muito intensa. Gostei de a fazer, sim, vai ficar comigo nos próximos tempos, sim. Tive necessidade de passar por estas fases todas e de ver tudo aquilo que havia para ver relacionado com isto. Mas ainda bem que já fiz este processo, ainda bem que estou aqui a falar deste processo e a falar disto. Não foi fácil, já vi coisas muito horrorosas, sim, já vi, mas aqui é mesmo muito chocante ver como a vida humana não vale nada. Nada, 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 e num segundo acaba-se tudo. Eu não sei o que é que eu vos posso dizer mais sobre isto, sobre esta minha experiência. Foi muito interessante ler em italiano, foi muito interessante ver uma série quase toda falada em dialeto napolitano. Para mim, que adoro idiomas, essa parte foi excelente. A parte do assunto foi ótima, porque eu precisava de fechar este capítulo, precisava de encerrar esta parte da minha experiência em Nápoles e precisava de ver esta parte negra de Nápoles, que eu sabia que existia, mas que felizmente não presenciei. Mas foi uma experiência muito boa em diferentes níveis, mas também foi uma experiência muito marcante pela negativa, por ver tanta maldade, por ver tudo tão cru, tão duro, tão negro, tão macabro, é tudo tão macabro que é chocante a ver esta realidade, apesar de saber que ela existe. Estar ali a vê-la no ecrã é chocante, mas fiquei esclarecida, fiquei mais rica com esta experiência, sim. Não posso dizer que tenha sido uma experiência negativa, não foi negativa, mas foi complicado passar por isto, foi complicado estar aqui neste ambiente, mas eu precisei de passar por estas fases todas e precisei de ver tudo o que havia para ver, de ler o livro, precisei mesmo de encerrar este capítulo porque sentia
que a minha experiência com Nápoles não estava terminada e sentia que eu precisava mesmo. Eu sou um bocado complicada neste aspecto, e quando tenho coisas que me estão aqui a martelar na cabeça e tenho que ver como é que é, e tenho que ver, e depois pensei, se calhar vejo só a primeira temporada de Gomorra porque isto é tão duro, e se calhar vejo só a primeira temporada, e depois precisei de ver tudo, e depois precisei de ver mais, o que mais havia sobre isto, e precisei de ler o livro, e precisei de entrar aqui de cabeça pelo italiano, e precisei de passar por isto tudo. Mas considero que agora estou mais rica porque já conheço melhor esta realidade, porque já encerrei este capítulo, porque já consigo ir para a frente e já consigo avançar, e tive uns dias sem conseguir ver nada depois de terminar este processo todo, porque a minha cabeça ainda estava em Nápoles, e ainda estava nestes bairros, e ainda estava com esta máfia, e ainda estávamos aqui com a camorra aqui às voltas. Mas agora já consigo encerrar tudo, já quando depois falar de filmes e séries, quando já depois falar da leitura que fiz, quando falar das leituras do mês de maio, quando falar desta leitura, já vou falar menos, porque já preciso de deixar isto para trás. Agora que já vivi isto tudo, já preciso de deixar isto para trás. Isto foi mesmo muito intenso e já preciso de passar à frente, e já preciso de ir para outros mundos, para outras realidades, para coisas mais alegres. Se é que às vezes as minhas leituras têm coisas mais alegres, mas preciso já de avançar e preciso de deixar isto para trás, e por isso precisei mesmo de gravar este vídeo e precisei mesmo de falar da minha experiência com Gomorra. E foi assim a minha experiência no mês de abril e no mês de maio com Gomorra, com a série, com o documentário, com os 2 filmes, com o livro. Precisei mesmo de passar por esta experiência depois de ter visitado Nápoles, e agora estou muito melhor porque já encerrei este capítulo. Digam-me nos comentários se já viram alguma destas coisas, se têm curiosidade em ver. Eu sei que se calhar não é assim uma temática muito alegre nem muito interessante, mas não sei, digam-me tudo aqui nos comentários, que eu vou ficar muito contente de receber os vossos comentários, de saber a vossa opinião sobre este vídeo. E não havendo mais nada para vos contar hoje, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!